Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no texto que se encontra em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 20. Apocalipse 1, versículo 9 até o versículo de número 20. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingindo a altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nesse momento, Deus, pedimos que o Senhor, Pai, acalme os nossos corações, nos conduza, Senhor Deus, à atenção somente a Tua palavra, que somente a Tua voz seja ouvida aqui nesse instante, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo nos ilumine, Senhor Deus, para ouvirmos, para entendermos e para praticarmos a Tua palavra. E que se porventura nesta noite aqui, ou a todos aqueles a quem esta mensagem chegar, houver alguém, Pai, que ainda não é Teu, que seja, Senhor Deus, o tempo de salvação, Senhor Deus. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A visão é um dos nossos sentidos mais importantes. Se você tem ou já teve algum tipo de enfermidade nos olhos, como miopia, astigmatismo ou catarata, sabe o quão importante é o seu cuidado com os olhos. É através dos olhos que o nosso cérebro capta imagens, informações na forma de imagens, e essas imagens são registradas em nossas memórias, nos trazendo lembranças que nos marcam, que são inesquecíveis para nós. E certamente com os seus olhos você já viu muitas coisas bonitas, muitas imagens bonitas. Algumas pessoas já viram de perto praias deslumbrantes ou montanhas imponentes, e alguns viram até neve, coisas belíssimas.
do nosso mundo, da criação do Senhor. Mas você não precisa ir para longe para você ver imagens belíssimas. Domingo passado, por exemplo, no caminho para o culto à noite, eu tive, e alguns irmãos também tiveram, o privilégio de ver a lua cheia, grande, bem amarela, refletindo a luz do sol. A lua estava belíssima, talvez no primeiro ou numa das suas primeiras noites de lua cheia. Então, meus irmãos, com os nossos olhos, nós vemos imagens lindas, o nascer do sol, uma noite estrelada. Então, os nossos olhos, eles transmitem à nossa mente, ao nosso cérebro, tudo isso que nos causam grandes emoções. Agora, se nós ficamos boquiabertos quando contemplamos a grandeza da criação de Deus, imagine quando os nossos olhos contemplarem o Criador. Se você fica impressionado com a lua, com o pôr do sol, com o nascer do sol, com uma praia, com uma montanha, ou com qualquer outra coisa que os seus olhos já viram, imagine quando os seus olhos virem o Senhor Deus, o Criador de todas as coisas. Certamente será muito, mas muito mais impressionante. E é disso que esse texto que nós lemos nos fala. Toda a Bíblia mostra o Senhor Jesus Cristo. Nós enxergamos o Senhor Jesus Cristo em todos os livros da Bíblia. Mas Apocalipse nos mostra Jesus de uma maneira que somente Apocalipse nos mostra. Eu tenho falado isso, insistido nisso. Em Apocalipse você vai ver Cristo de uma maneira que você não viu até agora. De uma maneira que é plena, em toda a sua plenitude, meus irmãos. Isso porque Apocalipse é o livro dos olhos. Você se lembra o que significa a palavra Apocalipse? Apocalipse não é uma palavra portuguesa, é uma palavra grega, que significa revelação. É a primeira palavra do livro, revelação. E o que é revelar? Revelar é tirar o véu dos olhos. Antes, nós não enxergávamos o Senhor Jesus na sua plenitude, e Apocalipse faz isso. É uma revelação de Deus, tirando o véu dos nossos olhos para que a gente possa enxergar o seu Filho Jesus Cristo. É o livro dos olhos, meus irmãos, e eu gostaria de convidá-los nesta noite a, com os olhos da fé, virem Cristo em toda a sua glória. Por isso o tema do nosso sermão nessa noite é uma visão extraordinária. E nós temos 3 passos, 3 lições ou 3 passos que esse texto vai nos mostrar. A primeira coisa, quem viu? Uma pessoa viu. Quem foi que viu? Versículo 9 diz assim: Eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Bom, nós sabemos que João, o apóstolo João, é o autor do livro de Apocalipse. Domingo retrasado nós vimos, lá no versículo 1 até o versículo 3, que o Apocalipse, eu acabei de falar isso aqui, é uma revelação de Deus, a revelação de Cristo, aliás, por Deus, por intermédio de um anjo para João, para que João enviasse às 7 igrejas da Ásia. No domingo passado nós falamos que Apocalipse é uma carta. João endereça esta carta a estas igrejas, ele faz uma dedicatória. E é interessante, meus irmãos, que João escreve o texto inspirado de uma maneira um pouco diferente dos seus colegas apóstolos. Por exemplo, quando nós vamos para o Evangelho, João ele não se apresenta, João nem mesmo ele menciona a si mesmo. Ele fala que ele era o discípulo amado.
Quando ele tem que falar a respeito de si mesmo, ele fala que ele era o discípulo a quem Jesus amava. 1 João, a primeira epístola de João, João ele não fala de si, ele não se apresenta, mas ele começa 1 João falando do próprio Senhor Jesus. Em 2 e 3 João, aí sim ele se apresenta, só que como que ele se apresenta? Como presbítero. Depois você leia na sua casa, 2 e 3 João. Ele se apresenta como presbítero. E por que ele não se apresenta como um apóstolo, como de fato ele era? Porque 2 e 3 João são cartas pastorais. Elas tiveram que ensinar alguma coisa àquelas igrejas a quem ele escreveu. Então ali, como um presbítero, como um pastor que ensinava, que pastoreava, é que João escreveu aquelas cartas. E aqui em Apocalipse, meus irmãos, João se apresenta simplesmente como irmão. Ele não fala que ele era um apóstolo, e de fato ele era. Isso é uma coisa muito marcante em João, porque os irmãos sabem que Jesus deu um apelido a João e ao seu irmão Tiago, que era Boanerges, que significa filhos do trovão. Por que isso? Porque esses dois irmãos, a personalidade deles era uma personalidade muito forte. Eles eram homens iracundos, eles eram homens que eram intempestivos. Certa vez, quando Jesus passou por uma aldeia de samaritanos e os samaritanos rejeitaram Jesus, João e seu irmão Tiago chegaram para Jesus e falaram assim: o senhor quer que a gente peça para que caia fogo do céu para consumir aqueles miseráveis samaritanos? Olha a ousadia, a petulância de João e de Tiago. Eles eram homens irados, eram homens bravos, pavio curto. Mas o Senhor Jesus transformou João. E seu irmão Tiago também, mas o foco aqui é em João. João, outrora um homem irado, agora era um homem manso, um homem humilde. A mansidão traz consigo a sua irmã a humildade. Pessoas mansas são pessoas humildes. E aqui você vê um homem não mais irado, mas um homem manso e humilde, como o próprio Cristo. Por isso que ele não se apresenta de outra forma a não ser: eu sou irmão de vocês. Eu estou junto com vocês. Eu não sou melhor do que vocês. Apesar de João ter autoridade de apóstolo, ter autoridade de presbítero, ele não está falando que ele não era apóstolo, não está falando que ele não era presbítero, ele era. Mas ele fala: eu sou irmão de vocês, eu sou irmão vosso, eu faço parte da família. E ele não era um irmão distante, ele era um irmão que olhava para a igreja do púlpito de longe, como um presbítero, como um pastor, ou ainda mais como um apóstolo, olhando de longe. Mas ele fala: irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Veja só, ele diz que ele era companheiro daqueles irmãos. E a primeira característica desse companheirismo é que ele era companheiro na tribulação. Você sabe, eu já falei isso nos 2 sermões passados. O contexto de Apocalipse: perseguição. O imperador romano Domiciano, ele perseguia a igreja ali no final do 1º século. Vários cristãos foram torturados e foram mortos por ordem do imperador Domiciano. E João não era exceção. João não era exceção. A história, a tradição histórica conta que Domiciano mandou escaldar o apóstolo João em óleo, num tacho com óleo fervente. E de maneira miraculosa, ele não morreu. Aí Domiciano pegou João e exilou ele numa ilha chamada Patmos. Se você olhar no Google, você vai ver que é um lugar muito bonito. Mas João não estava lá passando férias. João ele estava ali para morrer, sozinho, numa ilha chamada Patmos. Por isso que ele fala que ele se encontrava lá, nessa ilha, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E veja, ele fala que ele era companheiro na
tribulação. Sabe o que significa essa palavra tribulação? A gente fala que tribulação é a mesma coisa que sofrimento. Mas a gente, estudando esta palavra, a gente vê que é algo mais profundo. Tribulação é uma palavra que vem da palavra grega tribulum. O que era um tribulum? Tribulum era uma ferramenta que os agricultores usavam. Era uma espécie de tacape. Era uma madeira grande que segurava, como se fosse um porrete. E o tribulum, nas laterais do tribulum haviam vários pregos. E aí como é que eles usavam, os agricultores usavam o tribulum? Eles colocavam lá os feixes de trigo em cima de uma tábua, pegavam o tribulum e esfregavam assim os feixes de trigo para separar os grãos de trigo da palha. E aí sim eles conseguiriam separar o trigo mesmo, o grão do trigo da palha. E o que eles faziam? O grão ia virar farinha para fazer pão e o trigo, e a palha, aliás, o grão de trigo ia virar farinha e a palha seria queimada. A tribulação, ela separa o joio do trigo. O que é um joio? A planta joio, o que é? É só palha, ela parece demais com o trigo. Só que se você esfregar aquela parte onde deveria ser o grão no joio, é só palha, não tem grão ali dentro, não tem fruto. O trigo não, se você pegar um galho de trigo e você esfregar, vai sair o grão, o fruto do trigo. Então o joio é só aparência, é só casca. Na tribulação é que Deus filtra a sua igreja, é que Deus separa a palha do trigo. Por quê? Porque na hora em que uma tribulação acontece na igreja, quem não é crente, quem é joio, fala assim, não vou morrer não, eu nego a fé, eu vou morrer, eu nego a fé. Agora quem é cristão de verdade, ele, se for necessário, ele morre por Cristo. E era o que estava acontecendo aqui nessa época, meus irmãos. Nessa época, crentes verdadeiros morriam pelo Senhor Jesus Cristo por causa da sua fé. E é interessante que Paulo vai dizer em Filipenses 1:29 que sofrer por Cristo é um privilégio. Filipenses 1:29 diz: porque nos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Paulo escreveu essas palavras preso. E mais tarde, Paulo, por ser um cidadão romano, teve uma morte que não foi dolorosa. Ele foi decapitado. Então não foi dolorosa. Mas a grande maioria dos cristãos não eram cidadãos romanos. Muitos deles não eram. Por isso, meus irmãos, como é que os imperadores romanos matavam cristãos? Vamos lá. Muitos foram crucificados, como o Senhor Jesus Cristo. Pedro, a tradição conta que foi crucificado de cabeça para baixo porque ele não se achava digno de morrer como Jesus. André, o apóstolo André, foi morto numa cruz em formato de X, daí que se originou a cruz de Santo André, que não é uma cruz em T, mas em X. Ele morreu dessa forma. Outros foram degolados, alguns foram apedrejados, outros foram perfurados por lanças, alguns foram jogados no mar para lá morrerem afogados, alguns tiveram pedras amarrados no seu pescoço e lançados no mar. Outros foram esfolados vivos até a morte. Bartolomeu, o apóstolo Bartolomeu, pode ser Natanael ou Bartolomeu, deitaram ele num lugar, amarraram ele, esfolaram ele vivo, tiraram a sua pele, vivo, até que ele morresse. Vários cristãos, Nero e depois Domiciano, pegava cristãos, amarravam cristãos em postes pelas ruas de Roma, encharcavam eles com óleo e tacavam fogo para iluminarem a cidade durante a noite. E enquanto os romanos andavam à noite pela cidade, os cristãos queimavam gritando. E você reclama de dor de cabeça, de dor de dente. E eu também. Mas irmãos nossos passavam por essas coisas. Agora, um falso crente ia aceitar? É claro que não. Ele prontamente negaria Cristo. Mas João fala, eu sou companheiro de vocês. Eu sofro tribulações como vocês,
crentes dessas 7 igrejas também estão sofrendo. E segundo a palavra de Deus lá em Filipenses, isso era uma graça, isso era um privilégio, meus irmãos. E veja, se você sofre algum tipo de tribulação por causa da sua fé, se você é perseguido no seu trabalho, se você se fazem chacota na sua família, se pessoas zombam de você, se você sofre algum tipo de coisa, de sofrimento, de aflição, não qualquer sofrimento, veja, não é uma enfermidade, não é um sofrimento que qualquer pessoa passaria, mas um sofrimento por causa da sua fé. Saiba que isto é um privilégio. E João ele fala que ele também era companheiro no reino. Lembra domingo passado que nós falamos, João falando, né, que a igreja, né, nós somos sacerdotes e nós somos reino, nós vamos reinar com Cristo. Então veja, esse sofrimento, ele é temporário. Paulo novamente, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 17 e 18, diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então o seguinte, o cristão nessa vida, ele vai sofrer. Mas o que é a tribulação? Paulo fala, leve e momentânea tribulação, comparado à glória que você vai desfrutar, comparado ao trono que você vai se assentar. Nós vimos domingo passado, Jesus fala, aqui em Apocalipse mesmo, que nós vamos nos assentar no trono com Ele. E também companheiro, na perseverança. Se você sabe que a sua tribulação ela é leve e momentânea, se você sabe que você vai reinar com Cristo, então você continua, você persevera, você vai até o fim. Claro que não é pela sua força, não é pela sua capacidade, não é pelo seu poder, mas é pela graça, pela misericórdia e pelo poder do Senhor Jesus Cristo. João então ele fala que ele, como irmão, como companheiro na tribulação, no reino, na perseverança, ele em Jesus achou-se na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João sofreu por causa de Cristo, mas João também ia reinar por causa de Cristo, e ele perseverava por causa de Cristo. Nós sofremos por causa de Cristo. Nós vamos reinar, é por causa de Cristo. E nós perseveramos por causa de Cristo. Tudo é dele, nós somos dele, e tudo que nós fazemos é para ele. João foi a pessoa que viu, mas em segundo lugar, segundo passo desse sermão, segundo a lição, o que ele viu? Bom, nós já sabemos quem viu. Agora, o que foi que ele viu? Versículos 10 e 11, antes de falar o que ele viu, fala quem ele viu. Aliás, fala o que ele ouviu. Então, de novo, antes de falar o que ele viu, vai falar o que ele ouviu. Antes de João ver, ele escutou. O que ele escutou? Versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. João achou-se em espírito no dia do Senhor. Não foi uma visão natural, não foi uma visão não foi uma visão natural, não foi comum, não foi extraordinária, mas foi espiritual, foi extraordinário, foi algo, um êxtase.
um êxtase, algo diferente. E ele diz uma coisa, ele diz quando aconteceu isso. Isso aconteceu num dia. Todo o livro do Apocalipse, João viu e escreveu em um dia. Que ele fala, o dia do Senhor. A maioria dos comentaristas entendem que esse dia do Senhor se refere ao primeiro dia da semana. Apenas no Novo Testamento, apenas aqui em Apocalipse 1:10 que aparece essa expressão, dia do Senhor. Mas nós entendemos, meus irmãos, por toda a revelação bíblica, que dia é esse? No Antigo Testamento, os crentes do Antigo Testamento guardavam o sábado. A lei, o quarto mandamento, ele vai dizer, lembra-te do dia do sábado. Até a morte de Jesus e ressurreição, o sétimo dia da semana era o dia que os crentes guardavam para adorarem a Deus, para cultuarem a Deus. Depois da ressurreição de Jesus, quando a gente chega lá no livro de Atos, a gente vê que os crentes começam a se reunir para cultuar no primeiro dia da semana. Por quê? Porque Jesus ressuscitou neste dia. Tanto que a nossa palavra portuguesa domingo, que vem do latim, significa dia do Senhor. Domini, em latim, é Senhor. Então, domingo significa dia do Senhor. João estava na ilha de Patmos, num domingo, em espírito, não era uma coisa natural, não era uma coisa humana, e ele escuta uma grande voz como de trombeta falando com ele. Agora preste atenção a uma coisa, meu irmão, minha irmã. Nós temos estudado a Confissão de Fé de Westminster aqui aos domingos, na escola dominical. Nós começamos neste mês a estudar um dos capítulos mais longos da Confissão, que é o capítulo sobre culto e dia do Senhor. E tem sido muito bom, os alunos têm tirado dúvidas, tem sido um tempo muito bom, meus irmãos. E veja só, nós não chegamos ainda no estudo na parte que fala do dia do Senhor. Mas como eu acabei de falar aqui, é esse dia que nós separamos para o quê? O culto ao Senhor. Nós cultuamos com as nossas vidas, nós já falamos sobre isso, mas tem um dia específico na semana em que a gente para tudo que a gente está fazendo, sai das nossas casas, vem até o mesmo local, nós nos reunimos para adorarmos a Deus e para fazer exatamente isso daqui, escutar, ouvir a voz do Senhor. No dia do Senhor, meus irmãos. E eu pergunto a você, você tem ouvido a voz do Senhor? Será que você tem prestado atenção na voz do Senhor? O Senhor tem falado com você? Aliás, Ele fala, só que às vezes nós não prestamos atenção. Ele fala sim. A falha não é dele, a falha é nossa. Ele fala conosco todos os domingos, manhã e noite, especialmente à noite no culto. O culto é para Ele e Ele fala. Irmãos, Ele fala com cada um de nós, Ele fala individualmente. Ele fala com toda a igreja, mas Ele fala com cada um, com cada crente, com cada pessoa por quem Ele morreu. Só que vejam, meus irmãos, como nós somos às vezes displicentes com a voz do Senhor. Tantas vezes, meus irmãos, a gente vem para o culto com 1 milhão de coisas na cabeça. Preocupados com o placar do jogo, preocupados com o que a gente vai comer depois do culto, preocupados com a prova de segunda-feira, com a semana de trabalho, preocupados com o boleto que vai vencer essa semana e eu não tenho dinheiro, preocupado com um monte de coisa. E essas preocupações ficam rodando a nossa cabeça durante o culto. E na hora que Deus fala, a gente dispersa, a gente não escuta, a gente não presta atenção. Deus está falando. Ouça a voz do Senhor.
João, no dia do Senhor, ele ouviu uma grande voz, como uma voz de trombeta. E essa voz deu uma ordem para ele: escreve. E da mesma forma, meus irmãos, a voz de Deus ouvida no dia dele, no domingo, nos dá ordens. O Senhor não nos dá dicas. O Senhor não nos dá sugestões. Olha, faça isso, eu te dou uma sugestão, faça isso, você vai ser mais feliz. Olha, eu vou te dar uma dica, vai por esse caminho, você será uma pessoa mais satisfeita, você vai viver melhor. Não, ele não faz isso. Ele é Deus. E Deus não pede, Deus não sugere, Deus não dá dica, Deus dá ordens, Deus manda. Ele deu uma ordem para João: João, você está vendo isso? O que você está vendo? Escreve em livro e manda as 7 cartas. E ele menciona o nome de cada uma. O Senhor conhece cada igreja. O Senhor conhece esta igreja local. E a voz dele foi escrita por homens inspirados para cada igreja local. Lembra que aqui, a gente falou isso já no sermão passado, e falamos que em Apocalipse números são simbólicos. O número 7 em Apocalipse é o número de Deus, é o número que significa perfeição, completude. Então essas 7 cartas, elas simbolizavam toda a igreja do Senhor na face da terra. Então a igreja presbiteriana de Adamantina está aqui. É mais uma de todas as igrejas locais. Então ele estava falando o seguinte: João, escreve, eu estou mandando você escrever isso para a igreja presbiteriana de Adamantina também, para que eles me escutem, para que eles me ouçam. Então, meus irmãos, é para nós isso. Todos os domingos o Senhor fala com cada um de nós. E será que nós temos ouvido? Será que nós temos prestado atenção na voz do Senhor que vem ao nosso encontro? Mas João não apenas ouve, ele também vê. Versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingindo a altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz, como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol em toda a sua força. Primeiro, João vê a circunstância. Versículo 12. 7 candeeiros. O que é um candeeiro? Algumas traduções trazem candelabro. O candelabro é uma espécie de lustre ou de abajur primitivo, onde as pessoas colocavam velas, ou então era abastecido ali com azeite e havia um pavio e ali acendia-se aquele pavio. Então, para que servia um candelabro? Para iluminar. Para iluminar. Só que João não vê um candelabro, ele vê 7. Então o que João vê primeiro? Muita luz. 7 candelabros. E veja uma coisa, um candelabro, ele ilumina. 7 candelabros iluminam muito mais. Lembra do elefante? Um elefante incomoda muita gente. 7 elefantes incomodam muito. Um candelabro ilumina muito. 7 iluminam muito mais. Só que tem mais um detalhe, eles eram de ouro. Você já percebeu que o ouro brilha na luz? Então o que João viu foi muita luz, foi muito brilho, certo?
Certo. Só que tinha alguém no meio desses candelabros. E esse alguém brilhava mais que os 7 candelabros juntos. Essa pessoa, ele fala, era um homem, um filho de homem, que estava no meio do candelabro. E ele vai descrever esse filho de homem. Ele vai falar, meus irmãos, da roupa dele, indicando, parecendo-se com uma roupa sacerdotal, uma veste que ia até os pés, um cinto de ouro, mostrando que ele é o nosso sacerdote, que ofereceu a si mesmo como sacrifício por nós. Ele fala também da sua cabeça e cabelos brancos. Quem é que tem cabelo branco? São as pessoas mais velhas. E via de regra, pessoas mais velhas são pessoas, a não ser que pinte o cabelo, mas claro que aquele não pintou, era branco, mas para mostrar sabedoria. O nosso Senhor é sábio, é digno de toda honra, de toda confiança, Ele é sábio. E vejam, meus irmãos, também que os seus pés são semelhantes ao bronze polido, um metal pesado, brilhante, porque esses mesmos pés que foram pregados na cruz, o final de Apocalipse diz que eles vão pisar o lagar da ira de Deus. O que é lagar? Lagar é o lugar, fazer um trocadilho aqui, onde os agricultores, produtores de uva, eles colocam as uvas ali e vão lá pisar para sair vinho. Você já viu que no Rio Grande do Sul eles fazem isso nas vinícolas? Então aquilo ali chama lagar. Eles jogam as uvas ali e eles pisoteiam as uvas para dali sair o vinho. Jesus, quando voltar, ele vai pisar os seus inimigos com estes pés. O lagar da ira de Deus. A sua voz é uma voz como de muitas águas, é uma voz poderosa. Para nós, é a voz do bom pastor, mansa e suave. Mas às vezes você tem que usar uma voz mais dura. Às vezes o seu Senhor, o meu Senhor, fala de maneira mais firme. Ele fala com uma espada, da sua boca sai uma espada de 2 gumes. A palavra que sai da sua boca é a própria espada, penetrante, cortante, que ao mesmo tempo salva os eleitos e condena os perdidos. E ele fala da mão direita. E ele vai falar de 7 estrelas, que depois, mais tarde, ele vai explicar. Mas a sua mão direita na Bíblia significa autoridade. A autoridade. E também significa força. Então esse ser que ele viu, esse filho de homem que ele viu, era impressionante. Era impressionante. Brilhava mais que os candeeiros de ouro. Qual foi a reação? Que é a terceira verdade ou o terceiro passo do nosso sermão. Quem viu? João. O que ele viu? Um filho de homem, narrado aqui por ele. E qual foi a reação? Versículo 17, a parte A. Quando o vi, o que aconteceu? Caí aos seus pés como morto. Ele não ficou olhando. Ele caiu. E ele não quis cair. Foi automático. Ele caiu nos seus pés como morto. Isaías capítulo 6, lá em Isaías capítulo 6, Isaías fala que ele viu, ele também viu. Ele viu no alto sublime trono o rei assentado. A visão era tão impressionante que nem os serafins ousavam olhar para o rei. Eles cobriam os olhos, o rosto, com um par de asas. Qual foi a reação de João? Ai de mim, estou perdido, porque a minha boca é suja, eu tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Eu vou morrer, eu vi Deus. E João teve uma reação semelhante.
João caiu aos pés do Senhor como um morto. Agora preste atenção numa coisa. Isaías era um profeta. João era um apóstolo. 2 homens que conheciam muito bem a Deus. Muito bem, muito melhor do que nós. Não eram homens comuns. Eles eram homens de Deus. Foram inspirados por Deus para escreverem a palavra de Deus. Eles falaram em nome de Deus. Mas na presença de Deus, o que eles eram? Homens mortais. E nós vivemos num tempo, meus irmãos, dos grandes homens de Deus. E esses grandes homens de Deus são até mesmo idolatrados por algumas pessoas. Grandes pregadores que lotam igrejas e congressos e outros lugares. Vários desses homens realmente são homens de Deus. Alguns não são. Alguns são charlatões. Mas vários deles, de outros, são de fato homens de Deus. São de fato homens fiéis que pregam as Escrituras. Mas ainda são homens. Eles não são Deus. São homens falíveis, pecadores, fracos, e por mais estudados e preparados que esses homens sejam, eles não são Deus, eles ainda são homens. João andou com Jesus. João foi o único apóstolo que viu Jesus pregado na cruz com os próprios olhos. João foi o único, ou melhor, foi o primeiro que entrou no sepulcro vazio. Pedro entrou depois. Olha quem era João. Só que na presença de Jesus ele cai. Quem é João? Quem é qualquer homem, qualquer pregador, qualquer pastor, qualquer crente perante o Rei? Nós não somos nada. Nós somos apenas homens e mulheres. Por isso, meus irmãos, nós não podemos nem devemos idolatrar homens. Por melhor que seja um pastor, um pregador, por mais conhecimento bíblico, teológico, a palavra é a palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, tudo aquilo que nós escutamos de homens, nós precisamos conferir na Escritura, porque homens são falíveis. Pregadores, pastores, doutores em teologia, às vezes erram, às vezes cometem falhas nos seus ensinos. É possível. Somente a palavra de Deus é infalível. Somente a palavra de Deus é inerrante. Somente a palavra de Deus é suficiente para nós. Mas, meus irmãos, esse Deus, diante de quem João caiu aos pés, ele deve ser adorado. Adorado com reverência. É o que nós temos aprendido aqui na escola dominical, com relação a culto. O culto deve ser feito com reverência. A nossa adoração deve ser feita com reverência. Nós somos reverentes no culto. João viu o Senhor, ele se prostrou aos pés, ele caiu aos pés do Senhor, ele foi reverente aos pés do Senhor. O nosso culto ao Senhor, ele deve ser algo reverente. Nós devemos, primeira coisa, nos preparar para vir ao culto. E às vezes, como eu falei, a gente vem para a igreja com a cabeça com 1 milhão de coisas na cabeça da gente, preocupado com um monte de coisa. Eu, por exemplo, eu falei para os meninos do grupo de louvor que eu não estou me sentindo bem, a sinusite está atacada, esse tempo seco acaba com a gente que tem algum tipo de problema respiratório. Mas aí eu tive que pedir para o Senhor, que isso não atrapalhe.
o meu culto ao Senhor e poder trazer a mensagem do Senhor para a tua igreja, porque, meus irmãos, é muito fácil a gente chegar na igreja despreparado, no culto despreparado, e prestarmos um culto ao Senhor que, conforme nós falamos hoje de manhã, que Deus não aceita. João, meus irmãos, ele se prostrou em adoração ao Senhor. Ele se prostrou ali reconhecendo quem ele era, um homem mortal, e quem o Senhor é, o Rei dos Reis. Veja, Jesus, se quisesse, podia matar João. É claro que podia. Claro que podia. Se ele quisesse, ele podia. Ele é Deus. Mas aqui, a seguir, do versículo 17, a parte B, até o versículo 19, o Senhor mostra a sua misericórdia. Irmãos, nós cometemos pecados, inclusive na nossa adoração, como eu acabei de falar, mas o Senhor tem misericórdia de nós. Olha lá o versículo 17, a parte B, até o 19. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Lembra, mão direita significa autoridade e força. Autoridade e força. João estava com medo. João viu aquela cena, viu o Senhor. E é interessante uma coisa, não era a primeira vez que ele viu o Senhor. João conviveu com o Senhor 3 anos. João viu o Senhor fazendo muitas coisas. João ouviu o Senhor pregando inúmeras vezes. João viu o Senhor no Monte da Transfiguração, na sua glória. João viu o Senhor na cruz, com aquelas mãos e com aqueles pés pregados, agonizando, bebendo o cálice da ira de Deus. João viu o Senhor ressurreto. João viu o Senhor subindo aos céus. Só que aquele vê diferente. E ele se prostra. E ele cai. E o Senhor põe a mão direita sobre ele. E o Senhor faz 2 coisas com ele. Primeiro, ele diz: não temas. O Senhor encoraja João, fala: João, não precisa ter medo. Lembra domingo passado? Quando o Senhor voltar, quando ele vier nas nuvens, versículo 7, todo o olho verá até quantos transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Irmãos, quando ele aparecer nas nuvens, montado em seu cavalo branco, todo o olho verá, e aqueles que o rejeitaram cairão de tanto medo. E a mesma reação seria nossa, se ele não falasse: não temas, eu morri por você, não precisa ter medo de mim. Lembra de Adão? Ele ouve a voz do Senhor Deus, ele se esconde e ele fala para Deus: quando eu ouvi a tua voz, eu tive medo e eu me escondi. Quem não ama a Deus tem medo de Deus. Simples assim. Quem não adora a Deus tem medo de Deus. Quem não honra a Deus tem medo de Deus. Quem rejeita a palavra de Deus tem medo de Deus. Mas quem pela graça foi salvo, quem ama o Senhor, quem honra, quem glorifica, quem adora, quem obedece, quem serve ao Senhor, ele diz: não tenha medo. Não temas, ele dá coragem para nós, meus irmãos. Ele é magnífico, deslumbrante, majestoso, mas ele nos fortalece, ele nos encoraja, ele é eterno, ele é o primeiro, ele é o último, ele esteve morto, versículo 18, ele está vivo pelos séculos dos séculos. Por isso o crente nem na morte ele tem medo, porque o Senhor fala: eu estive morto também.
Eu passei pela morte também, mas eu vivo. E porque Ele vive, você viverá também. Porque Ele ressuscitou, você ressuscitará também. A morte não é o fim, a morte não tem a palavra final. Eu tenho, disse o Senhor, as chaves da morte e do inferno. Eu decido quem morre, fisicamente e espiritualmente. Eu decido quem vai para o inferno e quem não vai. E nós não vamos, porque Ele foi para o inferno no nosso lugar. Não, Ele não desceu ao inferno, mas na cruz, o Pai deu para Ele o cálice da ira de Deus. E na cruz, Ele sofreu as dores do inferno no meu lugar e no seu lugar. Por isso que Ele fala, eu tenho a chave do inferno. Você não vai para o inferno, porque eu já fui para o inferno no seu lugar. Eu tenho a chave da morte. Mesmo que você morra, você vai ressuscitar, porque eu ressuscitei. Não tenha medo, não temas. Meus irmãos, é maravilhoso isso. A segunda coisa que o Senhor fala com João é uma ordem. Lembra que eu falei? Deus não pede, Deus não sugere, Deus não dá dica, Deus manda. Escreve, segunda vez. Ele já falou uma vez, vai falar a segunda. Deus é paciente. Ele fala uma vez, você não obedece, Ele fala de novo. Ele é paciente. Escreve, João, pois as coisas que viste e e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Meus irmãos, nosso Deus não é um Deus fraco. Nosso Deus não é um Deus sem autoridade. Ele é Deus. E Ele nos dá ordens. Ele deu ordem aos seus servos que escreveram a sua palavra, para nos entregar. Isso que você tem em mãos, seja em papel, seja em aplicativo, Deus entregou para você. E assim como Ele disse no passado para alguns servos, escreve, Ele diz para nós hoje, escute. Versículo 3 aqui de Apocalipse diz, aqui de Apocalipse 1 diz, versículo 3, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Você vai ser bem-aventurado, feliz, se você ler, se você ouvir, se você praticar, guardar. Aí sim você vai ser uma pessoa feliz. É ordem, cumpra as ordens e você vai ser feliz. É o que o Senhor diz. Finalmente, o versículo 20 é quando o Senhor esclarece o mistério a João. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Bom, vamos lá. Lembra? Candeeiros. Jesus fala, sabe o que era? São as 7 igrejas. Lembra que eu falei que candeeiro ou candelabro é um instrumento que serve para iluminar? Jesus ele disse lá em Mateus capítulo 5, versículo 16, vós sois a luz do mundo. A igreja tem que brilhar, meus irmãos. A igreja tem que iluminar o lugar onde ela foi colocada. Esta igreja foi colocada desde 1955 nesta cidade. E esta igreja ela é um candeeiro, um candelabro. Ela foi salva, criada e salva para iluminar esta cidade, este lugar. Só que veja uma coisa, o texto diz que Jesus estava no meio dos candeeiros. Lá o versículo seguinte, que é Apocalipse 2:1, vai dizer que ele
anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. O que são as 7 igrejas? É toda a igreja. Então Jesus está no nosso meio, de toda a igreja, não só desta igreja local, mas de todas. Então o que acontece? Esta igreja, ela tem como função brilhar a luz nesta cidade, mas esta luz não é sua própria. Mas se o Senhor está presente no nosso meio, nós brilhamos a luz de Cristo. Lembra que eu falei no início da lua cheia? Você sabe, né? Você estudou na escola, você sabe que lua é um satélite. Satélites não têm luz própria. Quem tem luz própria é a estrela. Sol é uma estrela. A lua cheia, bonita, iluminada, aquela luz não é dela. É a luz do sol refletida nela. Quando você vê uma lua brilhando, na verdade quem você está vendo é o próprio sol, a luz do próprio sol. Quando a igreja brilha na cidade, a cidade vê Cristo. Então Jesus fala assim: eu estou no meio da igreja para a igreja brilhar. Onde ela foi colocada? Para a igreja me mostrar onde ela foi colocada. Para que a sociedade, os habitantes do lugar onde a igreja foi colocada me vejam. Vejam a luz do mundo que é Jesus. Mas Jesus, por fim, ele fala também das 7 estrelas. Quem são as 7 estrelas? São os anjos das 7 igrejas. A palavra anjo, angelos, no grego, significa mensageiro. Certo? Apocalipse a gente vai ver vários anjos. Toda vez que aparece um anjo na Bíblia, ele traz uma mensagem do Senhor. Mas aqui, anjo não é um mensageiro espiritual, ou um anjo no sentido do texto, um anjo. Mas ele é um homem, ou homens, né? São 7, então são homens. Quem são os anjos das igrejas? São aqueles que levam a mensagem de Deus. O anjo sempre traz uma mensagem de Deus. Então, os anjos das igrejas são aqueles que trazem uma mensagem de Deus às igrejas. Tanto que depois, no capítulo 2, no capítulo 3, as 7 cartas, você vai ver que as cartas, elas foram endereçadas aos anjos das igrejas. E lá aqui no versículo 3 nós vimos que bem-aventurados são os que leem e ouvem. Então quem são os anjos das igrejas? São os pastores das igrejas. Quando cada pastor de cada uma dessas 7 igrejas recebesse uma cópia de Apocalipse, o pastor ia reunir a igreja e ele ia ler o texto de Apocalipse para a igreja ouvir. A mensagem não era do pastor, a mensagem era de Deus, vinda do próprio Senhor Jesus Cristo. O que Jesus ensina aqui nesse final do versículo 20, meus irmãos? Lembra? Mão direita? O que significa? Autoridade e força. Os pastores, eles receberam a autoridade do Senhor Jesus. A autoridade dos pastores, primeiro, não é deles mesmos. Eles não nascem com essa autoridade inerente, não é uma autoridade humana. A autoridade do pastor, ela não é dada pelo presbitério. O presbitério apenas reconhece essa autoridade. Por isso que o presbitério ordena pastores. Ele reconhece uma autoridade que o próprio Deus deu para ele, ou para eles, pastores. A autoridade. Então vejam, meus irmãos, quando um pastor prega, quando um pastor ensina, ele é apenas um instrumento que está nas mãos do Senhor e pelo meio do qual é o Senhor quem fala. Mão direita significa também força. Pastores são homens, lembra que eu falei? São pó. Pastores têm sinusite, tem pedra nos rins, tem hérnias de disco. Tudo isso só eu. Tem pastores que têm coisas até piores. São pó. Mas é o Senhor que fortalece os pastores. É o Senhor que na sua mão direita ergue os pastores e usa os pastores, homens fracos como João, como Isaías, como eu, como
tantos outros, homens fracos, pecadores, falíveis, que Ele sustenta. Ele segura na sua mão direita e Ele usa para que a glória seja dele, para que o poder seja dele, para que a palavra seja dele. Assim encerra o nosso primeiro capítulo. E aí eu quero encerrar também dizendo algumas coisas. No início do sermão eu convidei você a olhar para Cristo com os olhos da fé, com os olhos da fé. Haverá um dia em que nós o veremos com os olhos de carne, com esses, não esses, né, que esses aqui não vão existir mais, mas a gente vai receber um corpo novo, um corpo bonito. Se você é feio que nem eu, minha esposa me acha lindo, mas eu não me acho. Mas a gente vai ser lindo, porque a gente vai ser igual Cristo, perfeito. E esses novos olhos de carne, eles vão ver o Senhor Jesus. É por isso que a gente não pode fazer imagens, nem do Senhor, nem com fins didáticos, como alguns defendem. Sabe por quê? Porque nenhum desenhista, nenhum artista, nenhum ator que venha encenar algum filme, série, peça teatral como Jesus, ninguém consegue mostrar Jesus como Ele realmente é. Se você vê um desenho, uma encenação, uma escultura de Cristo, Jesus não tem nada a ver com aquilo. Nada a ver. Ele é muito diferente. Muito diferente. Quando você vê um desenho de Jesus, você não cai aos pés, como João caiu. É bem diferente. É bem diferente. Por isso eu quero concluir com as seguintes aplicações. Primeiro, esteja preparado para o sofrimento. 2 Timóteo 3,12 nos lembra que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, o que é ser piedoso? Ser piedoso, resumidamente falando, é ser obediente. Então, prepare-se para a perseguição. Se você viver como um crente na sua família, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, você vai ser perseguido. Vão zombar de você, vão isolar você, vão falar mal de você, você vai perder privilégios, oportunidades de trabalho, porque você é crente. Mas prepare-se, lembre-se que é graça, é privilégio sofrer pelo Senhor. Segunda aplicação, não se esqueça de quem é o Senhor. O Senhor não é um amiguinho legal, um parceiro gente boa, o cara lá de cima. Não! Ele é o Rei Todo-Poderoso. O nosso culto a Ele não é um culto a um parceiro nosso, mas é um Senhor dos senhores, um Rei dos reis, aquele a quem os homens mais santos, como o apóstolo João, prostraram-se, caíram aos pés. Terceira aplicação, meus irmãos, brilhem a luz de Cristo. 69 anos da Igreja Presbiteriana da Adamantina, 34 mil habitantes, 34 mil e pouco, no município de Adamantina. Será que essa cidade tem visto o Senhor Jesus Cristo através desta igreja? E você sabe que essa cidade está mergulhada nas trevas. Tem muita coisa feia, né? Muita coisa feia aqui. Só que o Senhor nos colocou aqui para brilhar. Não a nossa luz, porque a gente não tem luz, a gente é igual a lua. Não temos luz alguma em nós mesmos. Mas Cristo é em nós que deve brilhar. E quarto e último lugar, ore pelos pastores. As estrelas na mão direita do Senhor Jesus Cristo. São homens fracos, pecadores, são homens como qualquer um de vocês. João, ele fala, eu sou irmão vosso, não sou melhor que vocês. São homens finitos. Orem pelos missionários, pastores também, muitos deles, não todos, mas muitos também, que estão longe de sua terra, pregando a palavra de Deus. Eu acho que não é errado aqui encerrar pedindo que orem pelo seu pastor. Como eu falei, hoje eu estou só pela misericórdia aqui.
com dores, com o nariz entupido, para que eu consiga ensinar vocês, para que eu consiga ser instrumento fiel do Senhor para vocês que são dele, não pertencem a mim, pertencem a Ele. Para que assim Deus me fortaleça, Deus me encoraje para poder ensinar vocês. Não somente eu, mas outros colegas também, como eu falei, missionários, mas especialmente eu que estou aqui, para que assim, através da minha vida, o Senhor, somente Ele, seja glorificado e exaltado na vida de vocês, na vida de toda a nossa igreja. Que Ele nos abençoe, meus irmãos. Amém.